Vamos gravar, Rabino? Espera aí só um segundo. Aqui. Que? Aqui, ó. Aqui o quê? Olha só. Olhar o quê? Olha só. Olhar o quê? Vejam só. Ah, tchau. Vejam só. Sorria com alegria, mais uma edição do quadro que você ama, Ravsani Responde. E recebemos uma pergunta da seguidora Luciana Guimarães. Ela perguntou o seguinte: Rabino, fale mais sobre a Páscoa judaica, o Pessach. Vamos falar, não sai daí. Luciana Guimarães, estamos nos aproximando da festa de Pessach, mais conhecida como a Páscoa judaica. E Pessach é minha festa preferida. Pessach é a festa onde a família se reúne. Pessach é a festa onde nós contamos a história de Yetziat Mitzrayim, da saída do Egito, a libertação do nosso povo da escravidão do Egito. E em Pessach, nós judeus celebramos o êxodo. O feriado judaico de Pessach celebra o êxodo do povo judeu do Egito no ano de 2448 no calendário judaico. E todo ano os judeus se reúnem à mesa de jantar, se possível com a família, com amigos, para um seder. O que é seder? Seder em hebraico é ordem. Existe uma ordem a ser seguida nesta noite, neste jantar festivo, vamos explicar isso já já. E não é difícil. Você segue as instruções num livro chamado Agadá. Agadá Shel Pesach. A Agadá vem de leagui, de contar. Dentro da Agadá nós temos as orientações, as 15 etapas, para que nós possamos contar e sairmos da nossa obrigação desta noite de passar para as futuras gerações exatamente o que aconteceu na saída do Egito. Então, nessa Agadá está incluída toda a história de Yetziat Mitzrayim. Dentro dessa Agadá tem o preceito de bebermos 4 copos de vinho, comermos a matzá, o maror, as ervas amargas e uma refeição festiva. Vamos passar rapidamente pelos 15 passos da noite do Seder de Pessach. Kadesh urchatz karpaz yachatz magid rachza motzi matza maror korech shulchan orech tzafun barech halel nirtza. Vamos passar pelos 15 passos da noite do Seder. Kadesh, Kiddush. Nós fazemos o Kiddush igual Shabbat, igual Yom Tov. Nós temos o dever de santificar o dia festivo. No caso do Shabbat é um dos 10 mandamentos. Igual está escrito, Zachor et Yom HaShabbat lekadsho. Lembre do dia do sábado para santificá-lo. E nossos sábios instituíram que essa santificação seja feita com vinho, que é a bebida mais nobre que existe. Então, dos 4 copos de vinho que nós tomaremos na noite do Seder, o primeiro deles é o Kiddush. Urchatz, nós lavamos as mãos sem abrahá, porque essa abluição das mãos não está relacionada à abluição das mãos que nós fazemos antes de comer o pão. No caso do Seder de Pessach é a matzá, o pão de Pessach é a matzá sem fermento. Mas nós lavamos as mãos porque nós iremos logo em seguida, a terceira etapa é karpaz. Nós pegamos a batatinha e molhamos na água com sal para lembrar das lágrimas dos nossos antepassados, dos escravos, dos nossos irmãos que foram escravizados e torturados pelo faraó do Egito. Então, quando molhamos um alimento num líquido como a água, nós precisamos lavar as nossas mãos para que não haja nenhum tipo de impureza. Então, Kadesh Kiddush, Urchatz, lavamos as mãos sem brachá. Karpaz, nós mergulhamos a batata na água com sal e nós fazemos a brachá, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha'adamah, já com a intenção de sair de obrigação do maror, da erva amarga que nós vamos comer lá na frente no nosso Seder de Pessach.
Kadesh urchatz karpaz yahatz. O que significa yahatz? Yahatz, nós pegamos a matzá do meio, são 3 matzot, simbolizando Cohen, Levi e Israel. Kohanim, Leviim e Israel, essas 3 categorias dentro do nosso povo. Os Kohanim, os sacerdotes, os levitas, e Israel, a maioria do povo de Israel. A matzá do meio nós pegamos ela e nós... Yahatz, nós cortamos ela no meio, em 2 partes desiguais, uma maior que a outra. A menor, nós recitaremos a Agadá sobre ela. A maior nós guardaremos para o Afikoman, para as crianças acharem essa matzá escondida. Isso é uma metodologia para que as crianças fiquem acordadas até o final do Seder de Pesach. Os protagonistas da noite do Seder de Pesach são as crianças. As crianças, elas precisam prestar atenção no Seder de Pesach. Então, nós escondemos o Afikoman, que é em lembrança do Korban Pesach, nós comeremos essa matzá lá na frente também, mas nós escondemos para as crianças encontrarem e serem presenteadas e serem remuneradas por isso depois. É um mecanismo educacional didático para prender a atenção das crianças. Kadesh urchatz karpaz yahatz. Na verdade, a matzá menor nós recitaremos agora Magid. Por que com a matzá menor? E por que nós dividimos a matzá para recitar o Magid, que vem de Leagid, veigadetá lebincha bayom hahu? Contarás para o seu filho naquele dia, que dia à noite do Seder de Pesach, toda a história do êxodo do Egito. Porque o escravo, aqui é uma simbologia, nós precisamos na noite do Seder de Pesach, Hayav Adam lirot et atzmo keilu hu yatzah mimitzrayim. Nessa noite nós precisamos nos enxergar como se nós estivéssemos saindo do Egito. Nesta noite nós voltamos no tempo e nós interiorizamos todos esses valores e todas essas passagens para enraizar a identidade judaica dentro do coração dos nossos filhos. Aliás, a Kabbalah, a parte mais mística da Torá, ela é clara em relação à noite do Seder de Pesach. Você pai, você mãe, que está com dificuldade na educação dos seus filhos, você tem que utilizar o Seder de Pesach, porque a energia espiritual que desce para o mundo nessa noite é uma energia propícia para que a gente possa interiorizar temor aos céus, para que a gente possa interiorizar amor pelo judaísmo, para que a gente possa interiorizar boas virtudes, midot tovot, no coração dos nossos filhos. Então, a matzá quebrada, o escravo, ele não sabe o que ele vai comer no dia seguinte. Se ele tem um pedaço de pão, ele divide no meio, ele come um agora, ele esconde o outro, ele guarda para depois, ele não sabe o que ele vai passar no dia de amanhã. Então agora, nesta etapa do Seder de Pesach, nós somos escravos. Nós estamos no começo da trajetória do nosso povo. Nós ainda somos escravos do faraó no Egito. Avadim ainu ainu lefaroi bemitzrayim bemitzrayim. Então, nós pegamos essa matzá e nós recitamos o trecho da Agadá. Alachma, alachma, anyadi, achalu, achalu, avtana, beara, beara, de Mitzrayim. Este é o pão da pobreza que os nossos antepassados comeram na saída do Egito. Kol dichsifin yeisei veiechol. Todo aquele que tem fome, que venha e coma. Todo aquele que precisa, vem aqui conosco participar do Korban Pesach. Nós agora estamos aqui no exílio. Leshana abba de Arabe Israel. No ano que vem estaremos na terra de Israel. Agora somos escravos. Leshana abba benei chori. No ano que vem seremos homens livres. Então, já no começo do Seder de Pesach no Magid, que é a parte mais extensa, utilizando os textos da Agadá, não se sabe quem escreveu a Agadá, não foi assinada pelo autor, mas nós temos um palpite. É interessante que quem foi o principal personagem da história da saída do Egito? Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre, Moshe. E o nome dele não aparece na Agadá de Pesach. Durante todo o Seder de Pesach, todas as páginas da Agadá, nós não conseguimos detectar o nome de Moshe Rabbeinu. Então, como ele era o homem mais humilde da face da terra, quem afirmou isso foi o próprio Deus.
Então, com certeza ele quis ocultar o crédito da Agadá, da sua obra. Então, suspeita-se que ele foi o autor da Agadá de Pessach, que é o nosso roteiro nessa noite tão especial que se aproxima. Então, o Magid é um momento que precisa ser investido. Nós precisamos recitá-lo com calma, com tranquilidade, e não com pressa porque você quer comer logo. Não! Aproveite, deguste o momento de estar mais próximo do seu filho, de reunir a família, de dar uma ênfase especial para os jovens, para as crianças, que são o futuro de toda a nação. E se não tem criança na mesa, você é a criança, conte a história para si mesmo e mergulhe de cabeça nas páginas da Agadá. É interessante que alguns trechos da Agadá de Pessach estão escritos em aramaico, e não em hebraico. Por quê? Normalmente, as nossas rezas, as nossas tefilot, são levadas aos céus pelos anjos, que entendem o hebraico. Mas o aramaico é um idioma que os anjos não entendem, não compreendem. Então, o autor da Agadá quis dar uma ênfase especial na santidade do Seder de Pessach. Não precisa de intermediários. Na noite do Seder de Pessach, não precisa dos anjos para levarem as nossas preces aos céus. Elas vão direto, elas sobem diretamente, sem a necessidade dos anjos as levarem aos céus. Portanto, ele quis enfatizar isso. Podemos falar até em aramaico, que é o idioma que os anjos não compreendem. Mais um detalhe importante no Magid é que no decorrer deste Magid, nós ergueremos a segunda taça de vinho, o segundo copo de vinho desta noite, abençoaremos, Boré Periagafen, e nós bebemos este copo, assim como nós comeremos a matzá e o korer, que nós vamos explicar o que é já já, reclinados para a esquerda. Por quê? Porque nesta noite somos livres, somos homens livres, e a simbologia é que o homem livre, ele come reclinado para a esquerda. Então a simbologia é esta, mas ela é muito importante, porque se você não beber o copo reclinado para a esquerda, de acordo com a Alahá, com a lei judaica, você tem que beber ele de novo. Então, 4 copos já são suficientes para te deixar alegre. Não se esqueça de reclinar para a esquerda, porque senão você vai ter que tomar o copo novamente. Agora, por que 4 copos? Por que 4 copos e por que vinho? São 4 as linguagens de Geulah, de redenção, que nós encontramos na Torá durante essas parashiot, durante essas porções que falam sobre Yetziat Mitzrayim, que falam sobre a saída do Egito. Nós temos a linguagem de Veotzeti, eu tirei vocês do Egito. Veitzalti, eu salvei vocês da opressão do Egito. Vegaalti, eu redimi vocês de todo esse sofrimento. Velakarti, e eu peguei vocês para mim como meu povo. Vejam que são 4 linguagens diferentes para expressar a manifestação divina de redenção. E são 4 níveis, e são níveis crescentes. Primeiro eu tirei, depois eu salvei, depois eu redimi, depois eu peguei vocês para mim como a minha nação, como o povo escolhido. O vinho também, o nível é crescente. Primeiro copo você se alegra, o segundo você está mais alegre, no terceiro mais alegre, no quarto mais alegre. Assim como as linguagens de Geulah, de redenção, são em níveis crescentes, o vinho também alegra o nosso coração cada vez mais e mais e mais, e desta maneira nós cumprimos a mitzvah de Rabanan dos 4 copos Arba Kosot Shel Yain na noite do Seder de Pessach. O Magid é muito extenso, não é o momento agora de explorar toda a magia do Magid. Nós faremos mais lives iluminadas para tratar do assunto, para nós podermos explorar de uma maneira mais aprofundada e extrair os grandes ensinamentos e as luzes da Agadá de Pessach. Mas o Magid basicamente é isso. É o momento em que a gente para e conta a história para os nossos filhos. Kadesh Urchatz Karpaz Yachatz. Magid é a 5ª etapa, já expliquei o que é. Rachtzah. O que significa Rachtzah? Agora sim, lavamos as mãos com a brachá, porque nós vamos comer o pão, mas não pode pão em Pessach. É Hametz. Em Pessach nós não comemos fermento. Os 5 grãos que em contato com a água fermentam,
Quais são esses 5 grãos, Dimas? 5 o quê? Você não sabe? São os 5 grãos que em contato com a água eles viram hametz, que é o trigo, a cevada, o centeio, a aveia ou a espelta. Entendeu, Dimas? Quais são os 5? A saída de Mitzrayim foi rápida, foi berripazon. Então, eles precisavam sair naquele momento. O grau de impureza era muito grande. Já estava num estágio de mem tetcharei tumah, 49º grau de impureza. Se chegassem no 50º, eles não conseguiriam mais ser redimidos. Precisavam sair naquele momento. A saída foi tão rápida que não deu tempo da massa fermentar. Então, o pão de Pesach é a matzá, os mesmos ingredientes. Os mesmos ingredientes da matzá é farinha e água, e os mesmos ingredientes do pão são farinha e água. Então, por que um pode e o outro não pode? É o tempo a diferença. A matzá ela é feita rápida e ela é retirada do forno antes dos 18 minutos, antes de virar hametz, antes de fermentar. E ela é o pão da noite, ela é o pão do Seder de Pesach. E essa matzá tem 2 conotações na noite do Seder. Primeiro, o pão da pobreza. Os escravos comiam esse pão porque era um pão barato e que você comia pouco e enchia a barriga dos escravos. Mas, isso é no momento da escravidão. Quando nós agora lavamos as mãos, rochtzá, para comer a matzá, fazermos a brachá de motzi e depois matzá, comermos o kazait de matzá reclinados para a esquerda, nós estamos celebrando a Geulá. Nós estamos agradecendo que a saída foi rápida, porque se não fosse rápida, se não fosse dessa maneira que não deu tempo da massa fermentar, Areiano, o Baneino, o Bnei Baneino, nós, nossos filhos, filhos dos nossos filhos, seremos escravos, Meshobadim, mas não deparou. Nós seríamos escravos do faraó do Egito até os dias de hoje. Como pode ser até os dias de hoje? Sim, não do faraó, o mesmo faraó, porque ele não existe mais, e o Egito está no museu, mas do conceito, da filosofia faraônica, da filosofia de idolatria egípcia, de todo aquele culto do faraó que se achava um deus e que limitava o ser humano de progredir espiritualmente, inclusive o faraó simbolizado pela Kabbalah como Yetzer Hará, como a má inclinação, nós estaríamos num estágio de escravidão perante essa força, esse símbolo que o faraó simboliza, a má inclinação, o Yetzer Hará, os limites, tudo aquilo que te prende de crescer, de evoluir, de progredir. Então, Kadesh Urchatz Karpaz Yachatz Magid Rochtzó Motzi Mahatzá. Fazemos a brachá de Amotzi para comer o pão da noite do Seder, que é a matzá reclinada para a esquerda. A matzá que o Zohar escreve, o Zohar, a obra máxima da Kabbalah. O Zohar escreve que a matzá é o lechem de mehimnuta, é o pão da fé. Quando você come a matzá, quando você ingere esse alimento sagrado, você está trazendo para si emuná, fé. Você está eliminando cascas, bloqueios, e a sua sensibilidade espiritual vai se desenvolver cada vez mais e mais e mais e mais e mais. Hoje nós temos a possibilidade de comer matzá quantas vezes nós quisermos, bechefa, com fartura, sem precisar nos esconder para comer a matzá. Mas houveram épocas que os nossos irmãos precisavam se esconder para comer a matzá, precisavam se esconder para cumprir o Seder de Pesach, precisavam se esconder para conseguir um pouco de farinha, um pouco de ingredientes para fabricar, na medida do possível, uma espécie de matzá. Mas no campo de concentração, o grande Rebbe de Blujover, ele estava lá com os prisioneiros e com muita dificuldade eles conseguiram um pouquinho de graveto, um pouquinho de estrutura naquelas condições precárias do campo de concentração e conseguiram uma matzá, conseguiram fabricar, conseguiram assar uma matzá apenas. E surgiu a dúvida, quem vai comer a matzá? Quem vai fazer a brachá? Todos queriam dar para o Rebbe de Blujover, todos queriam dar para o rabino, para o líder espiritual do campo. Quando chegou a matzá até as mãos dele, ele falou, não. Nós devemos dar essa matzá para as crianças comerem. Porque as crianças amanhã estarão fora desse inferno.
as crianças no futuro vão contar para os seus filhos e vão dar continuidade à corrente sagrada do judaísmo. Nós precisamos focar no principal, que é a educação judaica, no principal, que é transmitir, contar, relatar de forma lúdica, de forma criativa, com entusiasmo, com alegria, porque essa é a noite do ano. É a noite da educação, é a noite que o nosso coração demoraria muito para conquistar durante o ano. Nessa noite, rapidamente, seguindo o passo a passo do Seder de Pesach, nós conseguiremos concretizar essa missão. Então o Rebbe de Blujobre falou às crianças, deem para as crianças essa matzá, elas precisam comer mais do que nós. Kadesh urchatz karpaz yachatz magidrachtza motzi matzá. Maror! A nona etapa é o maror. Raízes amargas, uma alface romana, raiz forte ralada, também o kazait de maror, precisa ser ingerido, é uma mitzvah de Rabanan, comer o maror, sem reclinar, óbvio, porque agora não é momento de lembrar a liberdade, a Geulah, não. É o momento de lembrar da dor, da amargura dos nossos antepassados que foram escravos no Egito. Então nós fazemos a brachá, Adamá não, porque já fizemos no Karpaz lá na frente. Al-achilat maror. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu mitzvotav etzivanu, al-achilat maror. Comemos o maror, choramos um pouquinho, porque o negócio é amargo. O negócio é amargo. Dimas, já comeu aquele asabi, na comida japonesa? Não? O maror é mais forte. E nós comemos puro, para lembrar da amargura e sentir a dor que os nossos antepassados sentiram na escravidão do Egito. Kadesh urchatz karpaz yachatz magidrachtza motzi matzah maror korech. Korech é o sanduba, é o sanduíche, é o Big Mac de matzá com maror, com haroset. O que é o haroset? O haroset faz parte da keará. Os símbolos da noite do Seder de Pesach, a keará, ela tem vários símbolos, ela tem lá o maror, ela tem o ovo cozido, ela tem o zeroa, ela tem o haroset. O haroset nada mais é do que uma pastinha feita de maçãs, nozes, vinho, e essa pastinha, ela lembra a argamassa, né, que os nossos antepassados fabricaram para construir as pirâmides no Egito, para construir as cidades e depósitos que o faraó obrigava os judeus a construírem. Então, esse haroset, ele adoça um pouquinho o maror, inclusive quando nós comemos o maror, nós damos uma pequena mergulhada no haroset, para dar uma quebra, mas aqui o korer é em lembrança ao que o sábio Hillel, ele fazia. Ele pegava a matzá, o maror e um pouco de haroset, fazia o sanduíche, para recordar o que está escrito na Torá, que o Korban Pesach, o sacrifício de Pesach que era levado no Beit HaMikdash, no grande templo em Jerusalém, que nós comíamos esse Korban, a mitzvah da Torá é comer a carne desse Korban, esse bom churrasco, com matzá e maror, al matzot merorim yochlu. Então, em lembrança a isso, o grande sábio Hillel fazia o que nós fazemos no Korer. Ok? Também nós comemos reclinados para a esquerda, lembre-se disso, sempre reclinado para a esquerda, kemo benei chorim, como homens livres. Kadesh urchatz karpaz yachatz magidrachtza moitzi matzah maror korech shulchan orech. Agora sim, é o momento mais esperado da noite, é o momento da refeição festiva. Shulchan orech, a mesa é posta, como toda festa no judaísmo, como todo Hag, tentaram nos matar, não conseguiram, vamos sentar, comer e beber. O Shulchan Orech é a refeição festiva, a Seudat Mitzvah, é o momento em que nós comemos peixes, nós comemos saladas, nós comemos sopa, kneidel, que são essas bolinhas de matzá, de farinha de matzá, matzebols, gefilte fish, e hrem, e carne, e frango, e farfales, e tudo do bom e do melhor para celebrarmos Yetziat Mitzrayim, a saída
do nosso povo de Mitzrayim. Agora, por que tanta celebração? Não é um folclore, não é apenas uma lembrança de algo que aconteceu no passado. Não. O que eu falei é muito real. Se Hashem não tivesse nos tirado da escravidão do Egito e 49 dias nos entregue a Torá no Monte Sinai, o povo judeu não existiria. Nós não estaríamos aqui contando essa história, nós não estaríamos aqui podendo cumprir as mitzvot e iluminar o mundo com a luz dos valores milenares judaicos. Am Israel nasceu na saída do Egito. O Yom HaAtzmaut verdadeiro, a independência do povo judeu como povo, como nação, começa na saída do Egito. E foram milagres revelados, foram milagres jamais feitos na história. Foi uma revelação única na história da humanidade, onde a Kadosh Baruch Hu quebrou as regras da natureza com as 10 pragas, mostrando para o faraó que se intitulava um Deus, quem é o Deus verdadeiro, quem é o Criador, que criou a natureza e faz com ela o que lhe bem entender. E os egípcios pagaram por toda a maldade, por toda a crueldade. Eles acreditavam que o rio Nilo era uma entidade, uma divindade. Esse rio, toda a água do Egito foi transformada em sangue. Eles pegaram os bebês do nosso povo, os meninos, e jogaram no rio Nilo, porque os magos, os astrólogos, os bruxos do faraó falaram que ia nascer um menino que ia libertar o povo judeu da escravidão. Então ele decretou que todo menino que nascesse deveria ser arremessado no rio Nilo. Então eles foram castigados, esse rio Nilo foi transformado em sangue. Depois Tzfardea, Hus, eles não deixavam, não permitiam os escravos descansarem, repousarem. Então as Hus, os Tzfardeim, os sapos, o que faziam? Barulho a noite inteira, dentro do forno, dentro da geladeira, debaixo do travesseiro, debaixo da cama, no criado mudo, sapos pelo Egito inteiro. Tudo o que eles fizeram, quinim, piolhos, não deixavam os escravos se banharem, se lavarem, piolhos, todas as 10 pragas, até a última, Makat Bechorot, a morte dos primogênitos, que o filho do faraó, o primogênito, morreu, ele que seria o sucessor dessa idolatria egípcia, ele morreu, e foi o basta. Foi o momento em que o faraó gritou, o Egito inteiro escutou o seu grito, e aí sim ele libertou o nosso povo. Deus endureceu o coração do faraó, porque os milagres foram tão revelados e necessários, para que o povo também entendesse que Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, só existe um Deus. Porque eles estavam sendo influenciados por essa cultura idólatra. Tirar o judeu do Egito era rápido, não precisava das 10 pragas. O difícil é tirar o Egito do judeu. Toda aquela cultura, toda aquela idolatria. Por isso que é muito importante o Seder de Pesach. Se nós não tivéssemos sido salvos, seríamos escravos do faraó do Egito até hoje, da cultura. E não teríamos a Torá, não teríamos essa liberdade. En ben horin elamish yosek batorá. Não existe um homem livre, somente aquele que tem conhecimento, que estuda a Torá. O conhecimento que liberta. A informação é o ativo precioso que te liberta de uma escravidão, de uma dependência, de uma submissão. Você não tem mais vontade própria se você não tem cultura, se você não tem conhecimento. Você se deixa levar pelo que os outros falam e determinam o que é certo e o que é errado para você. Você não vive a sua vida. Você não vive a vida maravilhosa que você foi criado para vivê-la. Então, Pesach é a liberdade verdadeira. Mitzrayim vem de Meitzar, limite. Quando saímos do Egito, nós estamos saindo dos nossos limites, de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos limita, de tudo aquilo que nos impede de evoluirmos. Igual aquele filho que uma vez estava empinando a pipa com o pai, e o filho falou: pai, é melhor cortar o fio, porque aí a pipa vai estar livre para voar mais alto. Aí o pai percebeu que ele tinha uma grande chance de ensinar uma lição para o seu filho. Falou: pode cortar o fio, filho, corta o fio. Cortou o fio, a pipa voou livre, aí depois o vento parou, e aí ela foi caindo, até que ela caiu no chão e não voa mais. E aí ele falou: filho, tá vendo? O fio que você achava que prendia, na verdade libertava ela para ela poder ter autonomia, para ela poder estar lá em cima, se manter lá em cima. Então essa Torá, esses preceitos, essas mitzvot, essas orientações que nós recebemos na saída do Egito 49 dias depois, no Monte Sinai, os 10 mandamentos, a Torá, pela liderança de Moshe Rabbeinu, nosso mestre, parece às vezes que te limita. Não pode isso, não pode aquilo,
só pode matzá, não pode hametz, é 4 copos e reclina para cá e reclina para lá, é lei para tudo. Não! São esses critérios, são esses preceitos, são essas orientações que nos mantêm lá em cima, no auge. Porque esses conselhos divinos, eles proporcionam uma felicidade incondicional, um significado maior para a nossa vida e todos os nossos passos são calculados e nos direcionam para essa missão nobre que está por detrás da nossa existência. Por isso, a festa de Pesach é tão especial, o nascimento do povo judeu. Kadesh Urchatz, Karpaz Yachat, Magid Rochtzom, Otzimot Tzom, Aror Korech, Shulchan Orech, a grande alegria, o jantar servido. Safun, o afikoman, que nós escondemos para as crianças, agora elas procuram, ganham os presentes e nós comemos o afikoman em lembrança do Korban Pesach. Depois de comermos o afikoman reclinados para a esquerda, mais um kazait, nós não podemos comer mais nada. Barer, nós abençoamos. Birkat Hamazon, igual toda a refeição com pão, no caso aqui matzá, nós abençoamos o Birkat Hamazon e agradecemos a Hashem pela comida, pelo alimento. E erguemos o terceiro copo durante o Birkat Hamazon inteiro, terminamos o Birkat Hamazon, mais uma brachá de Borei Peri Hagafen, mais um copo reclinado para a esquerda. Kadesh Urchatz Karpaz Yachatz, Magid Rachtzam Otzimatzam, Aror Korech Shulchan Orech Tzafun Barech, fizemos o Birkat Hamazon. Alel, salmos de louvor. E depois do Alel, mais um copo de vinho. O quarto copo, Nirtzah, nós recitamos uma prece pedindo ao Eterno que a avodá, que o nosso serviço, que o nosso trabalho nesse Seder de Pesach seja aceito e que nós esperamos que no ano que vem estaremos celebrando o Seder em Yerushalayim, em Jerusalém, Leshana Abba Birushalayim. Leshana Abba Birushalayim, Leshana Abba Birushalayim Habnuya. Lai lai la ra 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 la ra lai la ra 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 la ra lai la ra 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 lai 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 Leshana Abba Birushalayim, Leshana Abba Birushalayim Habnuya. Fui!